Senhor quem faz. E a palavra de Deus, que eu costumo dizer, se ela não te confrontar, está faltando alguma coisa. A palavra, ela sempre vai vir de confronto com a minha vida e com a sua vida. Amém? Para nós não perdermos mais tempo, o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 14, palavra bem conhecida. Vamos ganhar tempo que ainda tem a ceia. Do versículo 11 em diante, capítulo 14, versículo 11 de Êxodo. Disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. No versículo 13, disse assim Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estai quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche, e tu levanta a tua vara, e estenda a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Essa palavra é uma palavra bem conhecida, né? Muita gente traz mensagem dentro dela, falando sobre o povo de Israel. Se a gente for ver lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, é uma passagem que eu gosto muito, quando um egípcio está ali agredindo dos filhos de Israel, né? E um dos hebreus, e ali Moisés ele se levanta, Moisés ainda jovem, e mata aquele egípcio e esconde ele na areia. Certa feita, tinha dois hebreus brigando e Moisés chega para apartar. No capítulo 2, e Moisés chega para apartar a briga dos dois hebreus. E um deles diz assim para Moisés: é você juiz nosso? Vai fazer o que fez com o egípcio? Matar um de nós e esconder na areia? Ali, Moisés se deu conta que o que ele tinha feito, alguns já sabiam. E Moisés pega e foge para o deserto. E Moisés passa um longo tempo no deserto. Muitas das vezes, o Senhor nos coloca no deserto. E muitas das vezes, nós reclamamos do deserto que o Senhor nos coloca. Mas tem deserto que nós próprios se colocamos nele. E ali Moisés, ele ainda não sabia qual era a sua identidade. Muitas das vezes nós seguimos para a igreja, nós buscamos a presença do Senhor, muitas das vezes nós vamos para o culto aos domingos, às quarta-feiras no Brasil, ciclo de oração. A gente tem esse costume no Brasil, né?
matutino pela manhã, quantas vezes eu antes de ir para o trabalho passava para assistir o culto do matutino, das 4 às 5 da manhã, ainda dava para pegar uma beiradinha do matutino para seguir para o trabalho. E muitas das vezes a gente vê aqui Moisés nessa situação, ele foge para o deserto, depois dele ter matado aquele egípcio e ter escondido na areia, e Moisés começa a passar por um processo preparatório, para que um dia ele pudesse voltar. Mas nem Moisés sabia que um dia ele voltaria. Certa feita, Moisés ali no poço, que vai pegar água, aonde ele conhece a sua esposa, e começa o procedimento, e Moisés cuidando das poucas ovelhas do seu sogro, o Senhor se apresenta para Moisés, na sarça ardente. Todo mundo conhece essa história, até o ímpio conhece essa história. E o Senhor se apresenta para ele e fala: Moisés, tira a sandália dos vossos pés, porque o lugar que pisa é lugar santo, Moisés. E ali o Senhor começa a ter uma conversa com Moisés, para levar Moisés de volta ao Egito. Porque até o momento do capítulo 2, que Moisés mata o egípcio, no capítulo 2 de Êxodo, que Moisés mata o egípcio, ali ele não sabia ainda qual era a sua verdadeira identidade. E muitas das vezes nós nos posicionamos dessa forma. Muitas das vezes nós não sabemos qual é a nossa identidade diante do Senhor. Moisés ele foi criado dentro do palácio. Uma história muito conhecida que a sua irmã Miriam coloca ele dentro do cesto, e ele segue no rio Nilo, e a filha de Faraó pega aquela criança e cria dentro do palácio. Muitas das vezes nós não conseguimos ver e perceber tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e tem nos sustentado nessa terra. Olha como é tão extraordinário. A criança é colocada no cesto, a criança é levada pelo rio Nilo, a sua irmã Miriam observando aquela criança, a filha de Faraó pega aquela criança, e Deus faz com que a mãe de Moisés vá amamentar o menino, ainda é pago para isso. Muitas das vezes Deus não precisa de cenário favorável para mim abençoar e para ti abençoar. O único problema é que muitas das vezes, quando nós devemos nos posicionar e nos calar e ver o milagre de Deus na nossa vida, nós abrimos a nossa boca e começamos a falar o que não deve. E dividir projetos e sonhos com quem não está nos seus sonhos e nem nos seus projetos. Nem todo mundo está no seu sonho, está no seu projeto. O projeto é seu, o sonho é seu. Então guarda para você. Naquele momento Moisés não sabia qual era a sua identidade. Se era de hebreu ou de egípcio, Moisés estava dividido. Porque viveu uma vida no palácio. Mas o seu sangue era hebreu. Mas tinha vivido uma vida dentro do palácio. Muitas das vezes nós não conseguimos dividir. Viver no palácio é uma consequência daquilo que o Senhor tem te proporcionado. Mas lembre-se sempre que o teu sangue é hebreu. A sua identidade é hebreia. Não é egípcia. Nós estamos só de passagem nessa terra. É só de passagem. Tem gente que não acredita mais que Jesus vai voltar. Tem crente que não acredita mais que Jesus vai voltar. E Ele está voltando.
Sempre que eu subir nessa tribuna, aqui em qualquer outra, eu vou estar sempre falando que Jesus está voltando. Os dias são maus. A gente vê como é que está o mundo. Tanta gente se perdendo no álcool, nas drogas, na prostituição, procurando preencher o vazio que tem dentro da alma. Um vazio que não vai ser preenchido por nada. Não vai ser preenchido pelo álcool, porque é um prazer momentâneo e passageiro. Não vai ser preenchido pela droga, pelas drogas, que é uma substância que vai te dar aquela momentaneidade ali, aquela coisa que você vai achar que é o super-herói, mas o final é a ruína. O final é a depressão. O final é descer a pirambeira. Não vai preencher. Porque o vazio que o homem tem dentro da sua alma só tem espaço para o Espírito Santo. E nós que estamos aqui, que somos salvos e conhecemos e entendemos isso, sabemos que esse vazio só é preenchido por Ele. Mas outrora, muitos daqui não sabiam. E tentavam preencher com droga, com prostituição, com álcool, com a jogatina. Tentava preencher de todas as maneiras, menos com o Espírito Santo. E o que me chama mais a atenção é que o Moisés, nesse decorrer de tempo, teve que voltar para o Egito. Porque Deus tem uma conversa com Moisés. Deus preparou Moisés por muitos anos no deserto. E muitas das vezes nós queremos chegar na promessa, nós queremos receber aquilo que o Senhor nos prometeu, mas não queremos passar pelo processo. Para chegarmos no propósito, tem que passar pelo processo. Não tem como você se desligar do processo. Porque para você subir de nível, você tem que passar pelo processo. E Moisés teve que passar por todos os processos no deserto. Porque se ele não passasse, como é que ele chegaria diante de Faraó? Depois de tanto tempo do que ele tinha feito. E a gente sabe, por matar um egípcio, por ele ser hebreu, independente que ele tivesse vivido no palácio, seria a morte. Porque ele matou um egípcio. E não é diferente nem na minha, nem na sua vida. Assim como Moisés passou pelo processo, assim como Paulo passou pelo processo, assim como o povo de Israel passou pelo processo, a gente tem que passar, nós temos que passar pelo nosso processo. Muitas das vezes as pessoas ficam tentando procurar atalho para chegar na promessa, na bênção. Não vai adiantar. Com Deus não funciona desse jeito, não funciona com atalhos. Com Deus é prego batido e ponta virada. Você vai ter que passar pelo processo. Não divida os seus sonhos, os seus projetos com ninguém. Não fale dos teus sonhos para quem não entende de sonho. Só fala de processo quem já passou por processo. Só fala de adversidade quem já passou por adversidade. Como é que eu vou querer convencer uma pessoa que por aqui é mais fácil se eu nunca passei pelo processo? E o Senhor sabe como trabalhar. O Senhor levou Moisés para tirar o povo do Egito. E olha o que o povo disse. Ô Moisés, você vai nos tirar daqui para a gente morrer? Hein? Não tem sepulcro lá no Egito, não? E Deus fez acontecer diante dos olhos do povo.
disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. No 16: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Assim como Deus prometeu, Ele cumpriu. O Senhor falou que tiraria o povo do Egito, não foi? O que o Senhor prometeu para o povo? Uma terra que manaria leite e mel. E o povo entrou na terra? Não. A geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb. Mas por quê? Deus não fez a promessa? Fez. E a promessa ficou de pé. Mas só que o povo tem que se lembrar que tem que fazer a sua parte. As pessoas acham que é assim. Deus fez a promessa, eu vou ficar aí, à deriva, de qualquer maneira. Está tranquilo. Deus falou que vai acontecer. Eu tenho um caminhão de promessa. Minha esposa tem um caminhão de promessa, minha família tem um caminhão de promessa. Mas eu que não me posicione, não. A igreja não começa aqui, não. A igreja começa dentro do seu lar. O que eu sempre falo, comece a aprender a ter uma vida de oração dentro do seu lar, dentro da sua casa. A igreja começa na sua casa. A nossa igreja tem que começar sempre dentro da nossa casa. Porque a gente sai da nossa casa aos domingos, aos sábados, vem aqui, cultua a Deus, glória a Deus, aleluia, se reúne com os irmãos, mas e no seu lar? Qual é o seu hábito dentro do seu lar? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? É abrir o WhatsApp, o Instagram, abrir o Facebook para ver como é que está a vida do povo, a vida no mundo? Ou você acorda pela manhã, dobra o seu joelho, faz a sua devocional, abre uma palavra? Parece tão simples, né? Mas é. E muitas das vezes nós deixamos de fazer. É que a vida é corrida. A vida é corrida. Mas a gente tem tempo para tudo. Mas a gente nunca tem tempo para o Senhor. A gente quer privilégio. Mas a gente não dá privilégio para o Senhor. A gente quer prioridade, quer ser o número 1. Mas a gente não dá prioridade para as coisas de Deus. Imagina esse povo, o tanto de milagre que esse povo viu. A Bíblia fala que as roupas cresciam de acordo, as sandálias cresciam de acordo. O povo quer carne, Deus, carne do céu. O povo quer pão, Deus, pão do céu. O povo quer codorna do céu. E o povo murmurava. Coisa que era para ficar 40 dias, ficaram 40 anos. O mesmo propósito passou Jesus no deserto. Jesus ficou quanto tempo em jejum e oração no deserto? 40 dias. Sabe como? Sabe por que ele venceu? Quieto. Jesus venceu calado. Jesus ficou 40 dias no deserto calado. E o povo de Israel, 40 anos murmurando. Isso não acontece comigo. Só acontece com fulano. Deus só abençoa Bertano. Por que Deus não faz comigo? Por que Deus não entrou? Senhor, por que o Senhor abençoou meu irmão e não me abençoou? Meu irmão, espera na fila. Se posiciona. Estou tanto tempo esperando a minha promessa, a minha bênção. Mas sabe como é que eu espero? Calado. Sabe como é que é a minha vida?
Com a minha esposa, jardim fechado. Ninguém entra, blindado. Meu negócio é com ela e ela comigo. Tem coisas que a gente não tem que estar dividindo, nem com o irmão na igreja. Porque o irmão na igreja também tem as promessas dele. O irmão Antônio tem a promessa dele, com a irmã. Fica aí, irmão, quietinho, em oração. Quando Deus bradar, você fala: pastor, vamos fazer um culto de ação de graça, que eu vou contar a bênção. Se não quiser contar, nem conta. Ó, pastor, Deus me abençoou. Ponto final. E esse é o culto de ação de graça por aquilo que o Senhor fez. Desse jeito. Não precisa contar. Só Deus saber que o Senhor te abençoou, eu já fico feliz. E assim sucessivamente. A gente não precisa saber da vida do irmão. Nós só precisamos descer na olaria em oração e ajudar o irmão. Mas muitas das vezes nós queremos saber do que está acontecendo, qual é a adversidade que o irmão está passando, a luta. A gente fala: não, irmão, eu vou orar por você, eu vou te ajudar em oração. Mas muitas das vezes, nós até ajudamos em oração, mas nós falamos: ô meu irmão, o irmão está passando por isso, isso e isso. Ô, o irmão falou só para você, não é para contar para ninguém. A igreja toda já está sabendo. Então tem coisas que nós temos que guardar conosco. Meu irmão Marcelo, ora por mim, irmão. Me ajuda em oração. Amém. Se Deus quiser revelar para ele o que eu estou passando, amém. Porque Deus ainda revela. Deus ainda mostra. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus ainda usa os seus profetas. Deus ainda faz milagre. Muitas das vezes a casa está propícia ao milagre. Somos nós que impedimos do milagre acontecer. Porque nós não cremos mais em milagres. Nós não cremos mais. Como assim, irmão? É verdade. Quando a gente vê um milagre, a gente fala assim: mas que mais, irmão? Jesus fez. Assim como o Senhor fez com o povo de Israel, que vivenciou milagre. É que eu costumo dizer: eu sou um milagre. Então eu posso dizer o que é milagre. Eu posso te dizer o que é milagre. Às vezes as pessoas não gostam de contar um pouco do seu testemunho, mas eu vou falar para vocês. De onde o Senhor me tirou? Às vezes a gente tem que trazer para a pessoa entender. Aqui quem nos fala é um ser humano que já tentou tirar a própria vida. É um ser humano que cheirava cocaína de segunda a segunda. Vivia dentro do complexo do Alemão, de ponta a ponta nos becos, nas vielas. Quando você está usando, você se sente um super-herói, um super-homem. Mas quando acaba aquela adrenalina, você se sente um lixo. Ao ponto de querer tirar a própria vida. Mas só que o Senhor, com a sua bondade e misericórdia, me resgatou do lamaçal do pecado. E eu tenho vivenciado milagres na minha vida. Não poucos, muitos milagres. Glória a Deus. Muitos milagres. Ah, irmão, mas como assim? Por que eu não tenho vivenciado? Não sei, irmão. Coloca a sua casa em ordem. Organiza a sua casa. Organiza a sua caminhada. Porque muitas das vezes nós pensamos que é só ir para a igreja. E não é. O que eu não quero que faça comigo, eu
não vou fazer com o meu irmão. O que eu não quero que faça comigo, eu não faço com o meu irmão. No Antigo Testamento é dos 10 mandamentos. No Novo é 2. Os 10 não foram jogados por terra não, irmão. Se consiste em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu não sou covarde com ele. Eu não faço mal para ele. Eu não levanto o meu calcanhar contra ele. Eu não fico meneando minha cabeça contra ele. Aqui é um monte de seres humanos cheios de defeitos. Eu tenho meus defeitos. Tem irmãos que têm seus defeitos. Mas que cada um de nós devemos se respeitar um para com o outro. Porque se você não consegue conviver com o seu irmão aqui na terra, ô irmão, tu está rejeitando o céu. O céu não vai ser dividido não, o céu é um céu para todos. E eu quero te ver lá, irmão. Eu quero me encontrar com você lá. Então que nós não venhamos nos posicionar como o povo de Israel, que saiu do Egito. Que nós venhamos nos posicionar para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado nessa terra. Eu estou falando na terra. Jesus está voltando. Tem gente botando data aí que Jesus vai voltar. Ninguém sabe, meu irmão. Então, se ninguém sabe, a palavra de Deus diz no livro de Isaías que se creres e obedecer, não é só crer não, irmão. Tem que obedecer, tem que se posicionar. Se creres e obedeceres, comerás o melhor dessa terra. E enquanto eu estiver nessa terra, eu vou fazer de tudo para comer o melhor dessa terra. A não ser que você não queira, mas eu quero, irmão. Hein? Porque o povo tem o costume de colocar os cristãos como os pobrezinhos, os coitadinhos, e nós não somos, irmão. Nós temos um caminhão de promessa ao qual o Senhor tem nos prometido. E muitas das vezes nós não desfrutamos dessas promessas, sabe por quê? Porque nos colocamos como vítima, nos colocamos como coitadinhos, irmão. Hein? E o Senhor manda nós ir para cima, lutar, batalhar, guerrear. E muitas das vezes nós não entendemos. Eu sempre converso com a minha esposa sobre isso. Quantos crentes dentro das igrejas, no Brasil principalmente, frustrados. Ah, irmão, ora por mim. Por quê, irmão? Ah, irmão, estou cheio de dívida, estou cheio de conta. Ganha R$2.000 por mês. Ganha $2.000 por semana. Quer gastar 4.000? A conta não fecha, irmão. Não tem demônio, não tem devorador, não. É você que não sabe administrar o que Deus tem colocado nas suas mãos. É desse jeito, irmão. É você que não sabe administrar o que Deus tem colocado nas suas mãos. A palavra de Deus diz assim: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. As pessoas, eu não sei o que elas arrumam com essa palavra, que elas levam para um lado totalmente diferente. Mas eu vejo Deus falando assim, ó. Ó, minha irmã, tá vendo esse pouco que eu estou te dando hoje? Aprenda a administrar ele. Porque quando você estiver no muito, você não vai jogar pérola para os porcos. Como é que Deus vai te colocar no muito se você não consegue administrar pouco? Como? As pessoas acham que cartão de crédito não se paga, é brinde. Não é brinde. Todo mês tem que pagar. Aí as pessoas falam: é o devorador. Não, não é o devorador, é você que não sabe administrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus tem te dado saúde, tem te dado força, tem te dado energia, Deus tem te dado um emprego para você acordar pela manhã, ir atrás do seu ganha-pão, do seu dinheiro. O problema é que quando você recebe, você quer gastar tudo de uma vez. E não é assim que funciona. Aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, cabe a cada um de nós administrar. Não vai descer um anjo do céu para administrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos.
Tem coisas que tem que partir de mim e de você. A administração é minha e sua. Não vai descer um anjo do céu. Não vamos nos posicionar igual o povo que saiu do Egito, que recebeu as bênçãos e ainda murmuraram. Todos os dias da nossa vida nós temos recebido bênçãos do Senhor. Cabe a cada um de nós parar e olhar. Quantos milhões tem no planeta? E pela manhã você acorda, abre seus olhos, respira o fôlego da vida. Isso é bênção de Deus, porque nem o fôlego da vida nos pertence, pertence a Ele. E Ele tem nos proporcionado isso. Então que cada um de nós venha aproveitar ao máximo daquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Que nós não venhamos nos posicionar como murmuradores. Que nós venhamos segurar nossa identidade. Identidade de hebreu. Identidade de cristão, ao qual o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Deus tem nos selado como cristão. Deus tem nos chamado como o sal da terra, a luz do mundo. A Bíblia fala que o sal é o tempero principal. Você pode botar alho, cebola, o que você quiser na comida. Se você não botar sal, a comida fica sem graça, fica insossa. Então, por isso que o Senhor nos colocou como o sal da terra, o tempero principal. E que nós viemos nos posicionar a cada dia. Que nós viemos fazer a diferença na vida do nosso próximo, aonde nós passarmos. Que nós viemos deixar rastro de azeite. Não rastro de discórdia, de briga, de contenda. Mas rastro de azeite. Que quando você passar, as pessoas falam, verdadeiramente aqui passou um cristão, verdadeiramente aqui passou uma mulher de Deus, passou um homem de Deus. Que nós viemos nos posicionar a cada dia. Amém, irmão? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, então, agora,